Sua procrastinação termina hoje. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ivy Camanducci, eu sou psicóloga clínica. Esta é uma sessão de terapia aberta e hoje eu quero te falar sobre um grande vilão aí que atormenta a qualquer um, a procrastinação. Procrastinar é a ação de a gente postergar algo, ou atrasar, ou empurrar algo, jogar para frente uma tarefa, um compromisso, uma atividade. Mas saiba que ela é um monstrinho que você mesmo criou e nem sabe disso. E se você criou, a boa notícia é que você mesmo pode botar para correr. Lembra lá quando sua mãe dizia? Primeiro a obrigação, depois a diversão? Então, essa é de fato uma regra de ouro. O que causa, então, a procrastinação? Pode ser algo consciente ou feito de forma inconsciente também. Em ambos casos, inclui uma decisão de empurrar a atividade. O nosso cérebro ele tende a lutar com tarefas que prometem vantagens futuras em troca de esforços presentes. Então, eu fazer algo agora para colher frutos só depois, o meu cérebro, para ele não faz muito sentido, ele é muito imediatista nesse ponto. O nosso cérebro ele quer algo assim, eu faço agora e recebo agora o prazer de estar fazendo isso, de estar desfrutando disso. E isso ocorre principalmente quando a atividade em questão aciona sentimentos negativos como insegurança e tédio, medo principalmente de errar e em querer ser perfeito. Na tentativa de a gente atingir essa perfeição, de querer fazer algo eximiamente bem, a gente faz o quê? Prefere não fazer. Então, é muito comum em pessoas de perfil perfeccionistas serem muito procrastinadoras. Por quê? Eu só vou fazer quando eu tiver certeza, eu só vou fazer quando eu for para gabaritar, só vou fazer se for para tirar 10, só vou fazer se for para ter aprovação total. E isso faz com que a gente empurre muitos projetos na nossa vida para frente. Como quebrar esse ciclo da procrastinação? É isso que eu quero te ajudar hoje a desenrolar aqui, para que você pare hoje de procrastinar, de empurrar as coisas aí para debaixo do tapete da tua vida. Então, o primeiro deles é nomeie o seu problema. Será que é mesmo uma procrastinação? Será que é algo que você está tratando de forma a empurrar? Ou será que é algo que de repente realmente te faça precisar de uma habilidade? Será que é algo que você não está fazendo porque você só está com medo de resolver? Ou será que te falta alguma competência? Porque quando a gente tem uma tarefa para executar e a nossa habilidade não está compatível com aquela tarefa, é muito comum que a gente desista. É muito comum que a gente não consiga encontrar força em nós mesmos para resolver aquilo. Então, procrastinação é muito diferente disso. Procrastinação é algo teu, que você está na tua lista de resolução, você tem competências para resolver aquilo e você simplesmente prefere não fazer por alguma insegurança tua, por um medo teu de não atingir uma perfeição, de não fazer aquilo da melhor forma. Então, vamos conhecendo esses pontos para que você consiga quebrar esse ciclo e entender do que a gente está falando, do que é esse bicho aí da procrastinação. A segunda coisa que eu quero que você faça é comece dando um passo pequeno da atividade em questão. O difícil, gente, é sair do 0 para o 1. Lembre-se disso. Aquela história de que é melhor o feito do que o bem feito é fato. Guarda na porta da geladeira, escreve e cola lá. É melhor o feito do que o bem feito, porque é isso que vai te tirar do 0 para o 1. E daí por diante, é muito mais fácil você ir vencendo as barreiras, você ir desenrolando toda aquela lista de tarefas que você tem ali, atoladas, que só estão sendo empilhadas coisas e mais coisas. A terceira coisa que eu quero que você faça, gerencie suas emoções. Não apenas o seu tempo. Não adianta você querer lá marcar hora, e você não está preparado para tudo aquilo, né? Você não é uma máquina. Alô? Né, minha filha? Você não é uma máquina, você é um ser humano aí de carne e osso. Tenha coerência antes de ficar se culpando. Por que você não fez isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu não dei conta? Nossa, era para eu ter feito XPTO e não fiz nenhuma coisa. Não adianta. Você tem que gerenciar suas emoções. Você tem que se cuidar, você tem que se dar tempo, você tem que meditar, você tem que ter pausas, você tem que ter o seu tempo. Se você ficar se atolando,
Nada vai fazer com que você faça isso. O seu cérebro vai te travar. Ele não vai deixar você passar por isso. O seu cérebro o nosso cérebro ele é primitivo, ele trabalha na lei do mínimo esforço. O nosso cérebro, não pense você que ele vai querer sempre te colocar na pilha. Isso é sua mente. O seu cérebro ele é químico. Ele vai querer te colocar recebendo a química necessária somente. Então, não pense você que ele vai estar lá sendo um incentivador de você virar uma máquina e não parar de fazer. É negativo. Ele vai querer que você trabalhe pontualmente e pronto. Então, tenha coerência antes de ficar se culpando depois, porque muitas vezes a gente faz aquela lista gigante só mesmo para se culpar. Aí já são nossos sabotadores agindo. É uma outra coisa que a gente fala outro dia. Eu fiz inteligência emocional aqui para vocês. Assiste lá os vídeos de inteligência emocional, porque daí é seu cérebro sabotador agindo e entrando em ação. Então, preste atenção nesses 6 pontos que eu estou trazendo para você. O quarto dele, que eu quero que você faça, é uma lista de urgente, importante e desejável. Pega um papel, isso funciona super, eu trabalho com os meus pacientes na clínica e é muito legal. Pega um papel, faz 3 colunas, urgente, importante e desejável. Urgente, minha gente, é urgente. Urgente é o do agora, é urgente, eu preciso fazer xixi, eu vou pausar isso daqui, eu vou ir lá, vou fazer xixi, eu vou voltar, é urgente. Senão vai sair, senão vai acontecer, urgente. Importante é algo que tem de ser feito para uma data X, para um momento Y. É muito importante que aconteça dessa forma aqui. Por quê? Porque tem prazo, porque dependem de mim, porque eu quero entregar dessa forma, porque é assim que eu organizei. Então, o importante é assim. O desejável é tipo, eu amaria fazer 3 coisas em uma. Eu amaria, né, conseguir encontrar a Cláudia, a Fabiana e a Renata na mesma tarde. Só que talvez, pode ser que não aconteça. Se eu demorar com a Cláudia 2 horas, a Raquel e a Fátima, sei lá, elas já estão impedidas, né? A coisa já não rolou. Então, o desejável, a gente precisa tomar muito cuidado com ele, porque é nele que a gente se enrosca. Por quê? Porque o desejável é o nosso prazer, é a nossa vontade. E aí é onde mora o arrombo, é onde mora o perigo. A gente acaba confundindo desejável com urgente. A gente acaba confundindo desejável com prioridade. E não é verdade. E lembrando que prioridade não tem plural, não existe prioridades. As minhas prioridades são essas. A sua prioridade é qual dentro dessas coisas que você listou? Qual é a sua prioridade? Sua prioridade é uma coisa, é aquela que você vai fazer primeiro. Dentro da lista dos urgentes, o primeiro tópico é a prioritário. É o que você vai fazer agora. Eu vou parar, vou fazer e vou voltar. Essa é a prioridade. O que é urgente é para agora. O que é importante é algo que temos que finalizar o mais breve possível. E o desejável é o melhor do mundo, é o melhor dos cenários. Se der ok, se não der, a gente vai colocando na lista de importante e depois vai subindo para a lista de urgente e a gente vai puxando a fila, né? Então isso vai acontecendo. A quinta coisa que eu quero que você faça, eu quero que você visualize seu futuro. Aquela ação concluída. Eu quero que você olhe para você, com aquela ação concluída. Então aquilo que estava lá para mim de urgente na minha lista, eu quero me ver, fechar os meus olhos, no momento em que eu estiver respirando, que eu estiver buscando fazer um exercício de atenção plena, no momento em que eu estiver fazendo um exercício ali de me conectar comigo mesma, de me acalmar, eu quero criar no meu ambiente criativo essa visualização de eu já com aquele produto final na minha mão, de eu já com aquela conquista. Isso é fundamental para que você consiga vencer a procrastinação, romper o ciclo da procrastinação. Porque se você não consegue nem se visualizar com aquilo feito, você não vai conseguir atingir aquilo que você almeja e que você precisa. Sexto ponto que eu quero que você faça para você romper com o ciclo da procrastinação eu quero que você faça planos que inclua possíveis imprevistos. Não amontoe coisas na sua agenda. Cada coisa leva um determinado tempo para ser feito, para ser cumprido. E o sufocamento gera dúvidas de conseguir resolver ou não. E, consequentemente, quando a gente tem dúvidas sobre algo, a gente desiste.
Então, aciona aí a sua luzinha. Se você tiver dúvida, você vai desistir. Então, pense sobre isso. Não acumule, não sufoque, coloque o tanto de coisa que você vai conseguir dar conta. Se ajude, não seja você o seu próprio carrasco, isso não vai te levar para um bom lugar. É muito melhor você aprender a exercitar o teu tempo e o teu poder de resolução de problema e com o tempo você conseguir resolver mais coisas do que você vai começar hoje resolvendo, mas que você vai estar confortável com isso. E a última coisa que eu quero falar para vocês, a de ouro aí para quem ficou, a extra, é que evite se repreender. Cobrar a si mesmo não é o melhor caminho. Faça a sua agenda e divida com alguém sobre o quanto ela está coerente com as horas que você colocou ali de tarefas ou não. Na terapia, a gente constrói isso muito junto. Então, quando a gente está com o terapeuta, a gente constrói isso junto. Ive, tá legal, eu passo para o meu paciente a planilha, ele me devolve, a gente fecha isso junto e é muito proveitoso. Quero me colocar aqui à sua disposição. Manda para mim as mensagens, escreve aqui nos comentários, eu quero saber como está o seu dia, como está a sua rotina, o que você tem colocado, que barreiras você não tem conseguido vencer aí, procrastinando, empurrando. Ive, já tem 3 semanas que eu tento começar isso e não consigo. Geralmente é dieta, geralmente é um livro, projeto, coisas que tem ali engavetado e não põe para rodar. Então, coloca para mim aqui o que está acontecendo, por que não está conseguindo, e a gente vai tentar conversar juntos sobre isso, tá? Para que a gente consiga encontrar um meio ponto e que você consiga fazer essa agenda aí melhor, que você consiga algo que vai ficar proporcional a você. Então, por que procrastinamos? Alguns dirão que apenas pode ser por medo, ansiedade, baixa autoestima, preguiça e por aí vai. Mas não são só essas as causas. Não existe uma solução pronta, nem um porquê isolado. É preciso entender a procrastinação a fundo para reconhecer cada caso. A procrastinação, ela é uma questão que começou de forma fisiológica no nosso organismo, durante a nossa evolução. Ela nasce de hábitos criados com o passar do tempo, os quais moldam o nosso comportamento até hoje. Mas sim, de alguma forma, a procrastinação sempre existiu. O ser humano, ele evoluiu muito em todos esses anos. Passamos aí revolução industrial, revolução tecnológica, e tudo isso vem ativando o nosso senso aí de gratificação e mudou muito a nossa percepção sobre aquilo que é prazeroso. A gente está acostumado com outras coisas hoje do que o homem lá de trás, né? Por exemplo, que passou pela Revolução Industrial, enfim, a gente está num outro processo hoje. No nosso cérebro, a gente tem na parte da frente, né, aqui o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela consciência, por planejar os nossos compromissos, pensamentos mais complexos, tomada de decisão, capacidade de projetar futuro. A gente tem também um sistema límbico aí, que é responsável pelas nossas emoções e comportamentos sociais, e ele é o centro de funções como saciedade, fome, memória, reprodução sexual, instintos maternos, mas também é responsável por sentimentos como medo e ansiedade. E lembra que eu falei lá no início? O medo, às vezes, de errar, a insegurança que gera ansiedade, isso tudo nos pertence. Então, se esses gatilhos já existem em nós, tá lá, faz parte da nossa fisiologia. Hoje só mudaram as questões, mas isso nos pertence. E tudo que acontecer conosco, que acionar o nosso medo, que acionar a nossa ansiedade, vai gerar consequências. E a procrastinação é uma delas. 2 dos sentimentos causados aí, então, pela procrastinação, a ansiedade e o medo, em seu estado crônico, né, ele vai mexer com a gente, ele vai acionar a nossa fisiologia, o nosso sistema límbico. Ainda sobre o sistema límbico, ele é o centro do nosso prazer imediato. E dele vem um outro sistema interno, que é o de recompensa, no qual, onde é distribuído a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação e pelo prazer no nosso cérebro. Então, dentro do nosso sistema límbico, acontece todas essas demandas que vai acionar em nós esse prazer imediato,
que vem pela dopamina e por tantos outros neurotransmissores que o nosso corpo libera. Então, assim, não é uma questão de vagabundice, não é uma questão de, a pessoa não tem caráter, fica empurrando, é preguiçoso. Não é tão somente isso. Nosso corpo existe um componente, sim, que valoriza, que prioriza esse prazer, que prioriza essa satisfação imediata, mas a gente não pode se conformar com isso. A gente não pode, então, meu organismo funciona assim, eu vou dar o que ele quer. Não, se fosse dar o que ele quer, a gente vivia igual criança, né? Só comendo doce, tendo relacionamento com quem a gente quer, só porque a gente achou bonito, enfim, não funciona assim. A gente é que coordena a nossa mente, né? A nossa mente, ela é que manda o pensamento e ela é que ativa a química do nosso cérebro. Não é assim a deriva. A gente não pode, não funciona assim. Então, junto o nosso comportamento preventivo, de não sentir medo, não correr risco, não ficar ansioso, com a busca por uma recompensa mais prazerosa, algo que não nos exponha, que nos mantenha mais seguro, sem risco, aquecido, saciado, confortável. E aí, ó, é bingo, minha filha. Você já empurrou 2.000 coisas para fazer nessa vida. A gente pensa, né? A gente tá ali vivendo isso, a gente acha que, ok, eu tava certo, eu tenho direito, eu vou ficar aqui um pouco. E essa falsa sensação de proteção, né? De você ter se preservado, de você ter se colocado nesse lugar mais protegido, menos exposto e tal, porque eu não mereço, porque isso, porque aquilo, o que acontece? No primeiro momento parece que foi super legal, mas só que não. Dura muito pouco. E logo em seguida vem o quê? Vem a culpa, o medo, a ansiedade, porque tem o prazo, porque tudo volta, porque nada vai desaparecer. A procrastinação é simplesmente o efeito de retardar uma ação. Pessoas que têm o hábito de procrastinar acabam desenvolvendo estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha, exatamente por não cumprir as suas responsabilidades e os seus compromissos. Aquele instante, né, de executar aquela tarefa, por um breve momento foi embora, porque aconteceu uma coisinha ali, então eu não preciso fazer exatamente agora, né? Eu posso fazer depois. A gente vai arrumando subterfúgios para as questões. Não há um ponto por onde começar. A pessoa fica, eu não sei por onde começar, então fica aí esperando, achando que o ponto vai brilhar em algum lugar, vai falar, olha, eu sou o ponto, é por aqui que você começa. Não funciona assim, comece por qualquer lugar. E depois as outras coisas vão criando uma ordem. Acredite, você começa por qualquer lugar e as coisas vão criando uma ordem. É orgânico a forma como as coisas acontecem. Também tem assim... Eu não tenho o que fazer. Só faz o que você é obrigado, então vai viver sendo obrigado. Aquela criança que amanhã anda com a havaiana, né, correndo atrás. Não precisa ser assim. Você pode tomar partido daquilo que você precisa fazer na sua vida, pegar a rédea da sua vida e fazer o que tem que ser feito. A procrastinação, ela é geralmente um comportamento desenvolvido ao curso de um longo período, mesmo que você não tenha conseguido perceber esse processo abstrato. Eu quero te ensinar o protocolo que eu uso com os meus pacientes e que tem um resultado super positivo nesse quesito de procrastinação. No final de cada dia de trabalho, anote 6 coisas mais importantes que você precisa fazer no dia seguinte. Não anote mais do que 6. Então, fechou o dia, você vai sentar calmamente, respirar, tomar uma água e vai planejar o dia de amanhã. O que você vai fazer? Um papelzinho urgente, importante, desejável, e você vai colocar ali 6 tarefas que você precisa fazer nesses quadrantes. Outra coisa que funciona super, separe 6 itens dessa lista e liste de acordo com o grau de importância que eu te passei. Então, coloque lá 1, 2 e 3 e vai colocando qual que é o importante, qual que é o urgente, qual desses importantes que vai ser a sua prioridade. Então, pega lá, primeiro ponto, separe a listinha. Segundo lugar, coloque nos quadrantes que eu te passei, de urgente, importante e desejável. Dentro do urgente, pega o primeiro e circula. A minha prioridade amanhã é isso. Eu resolvendo isso, ganhei o dia, o resto é lucro. Preste atenção, a terceira coisa que eu quero que você faça pela manhã,
Concentre-se em apenas a primeira tarefa. Então, é isso que eu falei. A primeira, aquela lá, a prioritária, é nessa que você vai focar. Terminou essa, uau, consegui, né? Comemore por o que você conseguiu. Se gratifique por você ter conseguido aquela pequena tarefa, aquela grande tarefa, não importa. Mas você fale para você mesmo que você conseguiu e aí você vai partindo para as demais. Aborde o resto da sua lista da mesma forma. E no final do dia, mova todos os itens inacabados para o começo dessa lista. Como eu disse lá no começo, você vai subindo como uma senha, vai trazendo, né, para cima todos aqueles pontos que ficaram, todos os 5, os 4, não importa. E complete com 2 novos ou com novos até dar um tanto de 6. Planejamento e mudança de comportamento que você precisa para se livrar disso hoje. Anota essa. 1. Você não precisa de mais força de vontade, você precisa construir um novo hábito. 2. Transformar esse hábito em uma marca pessoal sua, um ritual. Ou seja, pega para você isso como uma lei. Todos os dias de manhã resolvo o meu prioritário. E o meu prioritário, ele desaparece até o final do meu dia, porque o meu foco é o meu prioritário. Faça disso a sua marca pessoal. Essa pessoa que faz essa lista de 6 itens, que o primeiro item é a prioridade, que essa prioridade é eliminada. Isso tem que ser seu. Tem que ser o formato como você vai operar. Se você tem essa tendência a procrastinar, isso vai ser eliminado hoje se você agir dessa forma. Acredite. Um hábito poderoso que muda a forma como você se vê. Quando você faz isso, você vai se olhando. Você vai fazendo essa mudança de hábito e você vai olhando para você mesmo, você vai falando, ué, nossa, eu consegui. Nossa, então eu não sou essa pessoa, eu não sou essa procrastinadora que eu pensava que eu fosse, eu resolvi. E você vai pondo crédito em você mesmo. E pasmem, isso faz toda a diferença. Você falar para você mesmo que você consegue. Você falar, uau, eu dei conta, eu fiz. Isso vai te transformando. O segredo para bons hábitos é você se recompensar. Então, se gratifique. Recompensas são poderosas para você vencer a procrastinação. Outro ponto importante, se questione. Questionar-se é terapêutico. Se faça perguntas do tipo: por que eu estou com dificuldade nisso? Por que eu me sinto tão mal ao realizar essa tarefa, essa atividade? Por que eu não consigo fazer o mínimo necessário? Quando tudo isso começou? Quando que eu virei essa pessoa de empurrar tudo? Será que não é melhor o feito do que o bem feito? Será que não é melhor eu fazer simplesmente? E depois eu ir me aprimorando? Faça esses questionamentos para você. Em algum momento a procrastinação pode ser uma coisa boa? Será que a procrastinação em algum momento é bom? Eu vou te falar. A procrastinação ela só se torna algo positivo, ao meu ver, em 2 casos. Quando ela sinaliza que as escolhas profissionais ou pessoais estão em conflito com a personalidade ou com o propósito de vida de uma pessoa. Então, quando eu percebo que eu estou empurrando uma tomada de ação porque eu estou conflitando aquilo que são meus valores, aquilo que eu tenho de propósito, para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, e eu estou empurrando porque eu estou remando contra, estou fazendo outra coisa. Por quê? E isso é bom, essa procrastinação de você empurrar nesse momento, por que é bom? Porque vai te fazer parar e reavaliar a sua rota. Então, quando você estiver vivendo esse momento, você perceber que, meu objetivo é aquele, eu tô patinando para chegar naquele objetivo, eu tô procrastinando para chegar naquele objetivo. Avalie a sua rota, porque neste caso, a procrastinação é um sinal positivo de que talvez algo ali não esteja alinhado. E a segunda coisa que eu também acho positivo de a gente parar e olhar para esse bicho aí e falar, parece que agora ele está me dizendo algo positivo, algo bom. Quando ela é utilizada para a gente enganar aí o nosso cérebro. Aquele exemplo clássico, por exemplo, de comida, né? Então, quando a gente põe a comida no prato e a gente vai comendo bem devagar, a gente vai comendo prestando atenção, a gente não come rápido, não vai, né, acelerado. Então, é muito importante quando a gente vê isso, quando a gente enxerga que
A gente dizer para nós mesmos, né, também no que se diz respeito à comida, não, eu não preciso comer agora, não, eu comi, não tem nem 3 horas, isso que eu tô sentindo não é fome, então segura aí, Vi. Não, não. Então empurrar, né, empurrar essa vontade que a gente está sentindo aqui, nesse sentido empurrar é bom, vai te levar para um bom lugar, gastar para compras, nesse sentido é bom, porque seu corpo, a sua mente está querendo que você compre aquilo, que você compre, que você gaste aquilo, você esperar, você empurrar aquele impulso imediato de compra e você ir dar uma volta no shopping, respirar um pouco, sair de cena, aí nesse sentido, empurrar é bom, vai te ajudar. Mas eu acho que é só nesses casos, assim, do que do resto teve a função é executar, porque a vida acumulada, ela te leva para um sufocamento muito grande, ela te causa uma vontade de desistir das coisas, porque gera dúvida. Então, tome nota de tudo que foi dito aqui. Se precisar, reveja, aproveita essa oportunidade que o gravado dá pra gente, né? Essa coisa boa de você poder rever, anotar. O legal do online é isso, que dá pra gente ver de novo. Então, reveja se for o caso, encaminhe esse vídeo para alguém que você conheça, que vive isso, que vive essa dor, porque a pessoa ela se sente muito humilhada, ela se sente muito mal quando ela é essa pessoa procrastinadora, que empurra a academia para segunda-feira, que empurra a comida para a dieta para segunda-feira, que convive com aquele lixo, que convive com aquela coisa, aquele curso que não termina na internet, comprou já 4, não viu nenhum. Encaminhe esse vídeo para alguém que você ame e queira bem, para você mesmo, e que faça sentido para você. Era isso para hoje. Se você já for aqui do meu canal, muito bom ter você aqui. Anote nos comentários, escreva para mim. Eu quero ouvir de você como é que isso está ficando para você, como está reverberando na sua vida. Se você for novo aqui, seja bem-vindo. Acione o sininho para você receber notificações da nossa próxima sessão de terapia aberta. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!